Uma coisa que eu percebo bastante, tem umas pessoas que falam, por que a película do cinema nacional você identifica tão fácil? Sabe, não sei se chegou a ver isso, também aquelas críticas de pequena causa do Twitter. Coisas que só existem lá na rede social, né? Que as pessoas olham e falam, o filme nacional, sempre que a gente vê, parece que é a mesma coisa na questão estética. Tem alguma coisa de... Papinho antigo, né? De você olhar e ficar... que papinho mais... Eu ia até falar 89. Isso, inclusive. Então, aí eu ia falar disso, tipo, como que você enxerga essas paradas que a galera tem essa ideia de, tipo, cinema nacional parece que é sempre a mesma coisa, um pouco até do que você falou antes, sobre a questão, tá muito violento, os filmes têm sempre esse sistema, que é o que você falou, são papas antigos, mas como você enxerga essas pessoas que pensam desse jeito? Cara, não é só sobre o cinema, né? O preconceito, ele existe em qualquer coisa, né? Sobre a maneira que o outro vive e enxerga o mundo. Ele pode ser religioso, ele pode ser espiritual, ele pode ser nacionalista, ele pode ser por várias questões que a gente pode falar aqui. Mas ele existe também em relação ao cinema, porque a gente vem de um histórico de pornochanchada, muito tempo de fazendo pornochanchada, a gente vem de uma briga interna contra a cultura por parte, né? Já teve lá o Collor, quando ele entrou em 1990, a primeira coisa que ele fez foi extinguir a Embrafilme. Não vamos fazer filmes. Aí a gente ficou uma década sem produzir, praticamente. Quem foi quebrar isso foi Walter Salles com Central do Brasil. Né? Foi Carla Camurati com a Carlota Joaquina, que conseguiu ir bater na porta do cinema e falar, põe meu filme aqui. Ali entendeu? Essa briga desses gigantes. Carla Camurati foi uma grande guerreira da retomada do cinema nacional, né? Mas eu acho que isso tem a ver com questões, entrando agora num assunto mais político, questões de políticas públicas, né? A gente passou 4 anos agora que eu faço essa brincadeira que vai revelar a idade, o Brasil estava vivendo na Caverna do Dragão e o Vingador estava presidindo, e eu só queria voltar para o Brasil. É ótima essa analogia. Independente da sua ideologia, tá? Assim, presidente, tudo tem problema, tudo tem cagada. O que temos aqui hoje também está cheio de problema, mas não tem nem comparação. Que estamos criticando. Estamos criticando quem está hoje no governo, mas não existe comparação com o que a gente viveu nos últimos 4 anos. Qualquer que seja a sua ideologia, para mim, não existe comparação. A gente estava vivendo a Caverna do Dragão e que nunca voltaremos. A gente vai ter que resolver como é que a gente vai fazer o Brasil em relação a todos os assuntos, educação, ciência, cultura, saúde e cultura, principalmente. Né? Então, quando você tem um governo que ataca educação, jornalismo, cultura, ele está atacando. A primeira coisa que você faz num regime fascista, que é parem de pensar, parem de questionar. Vivam das minhas verdades absolutas, que pode ser em cima de fake news, mitos ou coisas que as pessoas querem ouvir. Exatamente. Então, eu era muito crítico às políticas públicas da maneira que elas existiam, mas eu sou muito favorável a ter políticas públicas. Eu acho que todo governo, hoje a gente vê, né, a Netflix, ela fez um fenômeno, não só a Netflix, mas todo o streaming fez um fenômeno muito louco. A quantidade de séries e filmes coreanos, franceses, espanhóis, alemães que os brasileiros consomem hoje, isso é uma coisa que mudou por causa do streaming. A quantidade de filmes russos que aparecem, séries russas, que você nunca teria acesso. Exatamente. E por que a gente está tendo esse boom de séries coreanas, francesas, alemãs? Porque esses governos incentivam a cultura como uma questão nacional de dizer a gente tem que exportar a nossa cultura e não importar. Exatamente. Não queremos ser somente uma colônia. É que o Brasil tem um fenômeno maravilhoso que a gente tem orgulho de ser colônia. A gente tem orgulho. É estranho, né? É bem né? estranho isso. A gente tem orgulho de ser colônia. É uma doutrinação tão profunda que a gente vê como padrão ouro é consumir Hollywood. Consumir Hollywood. Sabe? Exatamente, só discutir isso, né? Só discute Hollywood e não discute o que a gente mesmo produz aqui e faz. Aí você não assiste e aí você fica com esses pré-conceitos lá de trás. Exatamente. O som é ruim. Cara, mas a gente tem um filme que está na lista de filmes mais importantes da história do mundo. A gente tem, todo ano a gente tem filme em Cannes, em Berlim, nos maiores festivais. A gente tem filmes, você pode gostar daquilo, mas tem filmes que comunicam com o público, mas assim, tem um monte de problema dos cineastas,
o que a gente está querendo dizer na nossa cultura, no nosso cinema, para se comunicar com o público, temos uma falha. A gente fez uma falha por várias questões. A gente precisa consertar essa falha. Mas a gente precisa que o governo tenha questões de incentivo, porque era uma economia que antes do Vingador vir acabar com tudo lá, por um suposto, precisamos, qualquer que seja, a gente tinha um mercado que se autossustentava. A gente tem um fundo formado por bilheteria, que as nossas produções pegavam dinheiro desse fundo e devolviam para esse fundo. Então era um fundo que se retroalimentava, gigantesco, e que movia, e gerava imposto, e gerava economia, e gerava emprego, e gerava os nossos, né, a gente tinha cotas de tela, porque a gente precisa, todos esses países desenvolvidos têm cota de tela. Na França tem que ter o número de cinemas que tem que passar filme nacional, tem que ter horário de televisão, de streaming que tem que passar produção nacional. Porque você tem que brigar com essa máquina gigantesca que é o imperialismo. Sim. Então, quando a gente tem esse tipo de preconceito, como é que você muda isso? Com formação de novos públicos. Por isso que o Turma da Mônica é com tão certeza. importante, e por isso que eu acho que, inclusive, ali a dica para o pessoal do Ministério da Cultura que voltou, vamos integrar cultura com educação. A gente produz bons filmes e vamos fazer com que esses filmes passem nas escolas, Exato. que esses filmes sejam acessíveis às crianças, aos adolescentes, para que eles cresçam em que se normalize ver os nossos atores não só na novela e na televisão e não só na internet, para que o cinema seja algo que faça parte da cultura deles. É assim que a gente muda esses preconceitos. Falei pra caramba, né? Não, mas eu você acho mandou incrível bem, isso. é Eu acho exatamente incrível. sobre isso, porque até sobre o lance da educação que você falou, pô, eu lembro de ver Pichote, a Lei do Mais Fraco, na escola, pra entender muito sobre as paradas que aconteciam com moleques de rua, saca? E é um filme que me marcou. O outro filme é aquele Era Uma Vez também, que é um filme nacional que eu gosto pra caramba, que é um menino que mora na periferia e tem dificuldade pra namorar a menina que mora num apartamento, eles têm que mentir um pro outro, assim. Então, pô, isso é legal, sabe? Porque você também tá aprendendo ali com os professores e valorizando o cinema nacional. Porque a gente tem várias obras, pô, se eu não me engano, Mazzaropi também, né? Tipo, pô, meu pai, ele assistia pra caramba Mazzaropi. Era o Trapalhões dos nossos pais, né? Os trabalhões mais antigos era Mazzaropi. E os próprios Trapalhões, tá ligado? Tipo, pô, crescemos assistindo, né? E os filmes da Xuxa, que eu amo. Amo não, eu acho legal.